Começando mais um Casa com Afeto, sejam todos muito bem-vindos. E aí, como é que tá a organização do seu dia? Você é daqueles que acorda sabendo qual é a sua programação ou ainda vai ver o que tem para fazer? Bom, já vou te adiantando aqui informando que se você vai organizar o seu dia só depois que você acorda, isso faz com que você perca muito tempo dele. E ainda corre o risco de chegar no final da semana e não ter feito tudo o que precisava. Somando todas as horas que você perde durante o seu dia, no final do mês você vai ter perdido um tempo gigantesco. O planejamento de rotina é um guia perfeito para sabermos tudo o que temos para fazer, quando fazer e conseguir colocar em ação tudo o que queremos fazer de fato, mas nunca havíamos achado tempo. E ainda não ter que fazer nada na correria e nem no sufoco. Atualmente, nossas casas ganharam um destaque ainda maior em nossas vidas. Fazemos tudo nela. Ela passou a ser nosso local de trabalho, de estudo, o colégio dos filhos, nossa academia de dança, de ginástica, o encontro com os amigos e ainda tem que continuar sendo aquele lugar aconchegante para nos trazer paz, aconchego, para relaxar. Porém, se você não se organizar direitinho e tiver um bom planejamento, ao invés de você ganhar tempo tendo tudo em um só lugar, você acaba ficando sufocado e não conseguindo saber a hora certa para trabalhar, estudar, curtir a família, a casa, a hora certa de começar e terminar cada tarefa. Então, bora lá começar o nosso planejamento de rotina? Aqui eu vou te passar o passo a passo para você criar o seu planejamento de rotina e ainda vou te dar dicas para você conseguir cumpri-lo à risca. E você vai ver que é bem fácil, tranquilo e vai te ajudar muito no seu dia a dia. Eu não sei você, mas durante muito tempo eu fazia várias listas de tudo o que tinha para fazer. E era só. As listas iam se acumulando e as tarefas também, os afazeres, enfim, não conseguia dar conta. E aí eu não entendia, mas eu fazia a lista, colocava ali tudo que eu precisava fazer, mas eu não colocava vida, não dava ação à minha lista. Então, nós não podemos ficar apenas com as listas, mas a lista é importante. Ela vai ser o início de tudo e não o fim. E nós vamos dar vida para nossas listas. Então, o que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, é lista, colocando tudo que a gente precisa fazer. E o quão mais detalhado nós conseguirmos colocar nessa lista, melhor vai ser o nosso planejamento de rotina. Então, lápis, papel na mão ou mesmo computador, veja aí o que você prefere. Mas aí coloque numa lista tudo o que você tem para fazer, todos os seus afazeres e compromissos mesmo. E separe as listas de trabalho, de casa, de estudo, de lazer, tudo o que você quer fazer. E não só o que você já faz, mas aproveita essa lista e coloca tudo o que você tem para fazer, o que você quer fazer e nunca conseguiu tempo. Porque agora é hora de a gente achar tempo para tudo. Então, bora colocar tudo na lista. Deixa ela bem detalhada. E aí separe nessa lista tudo o que você tem para fazer de trabalho, de estudo, de cuidados com a casa, de família e de lazer também. Seja generoso, gentil, carinhoso com você mesmo. É importante a gente ter um tempo até para não fazer nada. Eu coloco nas minhas tarefas do dia um tempinho assim para eu não fazer nada e isso é muito bom, ajuda bastante, dá gás para o restante do dia. Lista pronta, agora é hora de nós detalharmos um pouquinho mais. Então, para cada tarefa e compromisso que você colocou aí na sua lista, você vai colocar se é diário, semanal, mensal, quinzenal e até anual. Deixa tudo explicadinho lá qual que é o tempo que você precisa que essa tarefa, esse compromisso acontece. E aí, deixa junto todos aqueles compromissos e tarefas que dependam um do outro. Isso é importante. E cuidado, aqui a gente tem que detalhar ao máximo mesmo. Então cuidado que muitas tarefas ou compromissos têm ali embutido algumas tarefas que nós chamamos de tarefas invisíveis. Então se você tem uma feira aí para fazer, já coloque que na volta da feira você vai ter que lavar todas as verduras, legumes e tudo que você trouxer. Hoje até do supermercado é assim. Então são algumas tarefas a mais que a gente tem para fazer. Muitas vezes antes ou depois de uma tarefa ou de um compromisso. Então deixa tudo explicadinho. Aqui é o momento da gente detalhar para não ter problemas depois. Depois disso, nós vamos fazer uma planilha separando os dias da semana e os horários.
Quando a gente consegue ter uma visão macro do mês todo, ajuda a visualizar e com isso a gente consegue ter um planejamento melhor. Saber exatamente aonde a gente vai ter mais tempo, menos tempo e conseguir fazer um planejamento realmente satisfatório. Então, essa coisa de nós fazermos os planejamentos dia a dia faz a gente perder muito tempo, porque a gente não consegue ter essa visão macro. Com isso a gente perde tempo e ainda a gente não consegue colocar alguns compromissos e afazeres que a gente sempre quis e não consegue realmente ter tempo. Por quê? Porque a gente faz essa separação por dia. Então, nesse momento, a gente está fazendo de um macro. Então, é legal a gente começar a fazer uma programação semanal para a gente aprender a fazer o planejamento, mas quando você já estiver mais treinado com isso, você consegue fazer até um planejamento mensal. E aí você vai ver que isso facilita muito no seu dia a dia. Então, é hora da gente fazer uma planilha. E aí vale planilha de Excel. No celular já tem muitos aplicativos que a gente pode usar para isso. Eu vou mostrar aqui no computador para ficar mais claro para vocês, mas vocês podem usar aí a planilha que vocês preferirem. Então aqui na nossa planilha, o que eu fiz? Eu separei para vocês os dias da semana, os horários, aí você vai colocar desde o horário que você acorda, e aí cada um vai ter o seu horário, desde o horário que você acorda até o horário que você vai dormir. E aí vai colocar tudo direitinho. Então, desde o seu café da manhã, lembra que é tudo detalhado mesmo. Então, café da manhã. Se você vai preparar o seu café da manhã, você pode colocar aqui o tempo que você leva para preparar o café da manhã, depois o horário que você faz, que você toma o café da manhã, enfim, você vai detalhando. Aqui eu fiz um exemplo assim, só para vocês terem uma ideia. E aí você pode separar inicialmente, antes de você colocar todas as tarefas e compromissos numa planilha, você separa por cor, como eu fiz aqui, ó, o amarelinho é o horário de trabalho. Então aqui, horário de trabalho. Aí você pode fazer uma outra cor para horário de estudo, uma outra cor para cuidados com a casa ou de lazer. Enfim, é o momento de detalhar tudo mesmo. E depois que você fizer isso, que você já separou no seu dia, o horário para cada tarefa e para cada função do dia, né, de trabalho, de estudo, de lazer, tudo que você tem para fazer, aí sim você vai na sua lista pegar o que você tem para fazer no trabalho e ir colocando durante a sua semana tudo divididinho aqui e em cada horário. Essa é uma grande diferença de uma lista para uma planilha. Quando a gente tem aqui um planejamento numa planilha, a gente consegue colocar o que a gente vai fazer em cada hora mesmo do dia. Quando a gente tem uma lista, a gente não sabe que horas que a gente vai fazer cada tarefa ou cada compromisso. Com isso, a gente acaba, de fato, se perdendo no tempo. Então, essa planilha aqui, uma lista assim, uma planilha é muito eficaz. E aí você vai pegar todas as suas tarefas aí na lista e vai colocando, distribuindo durante a semana. E aí o que você tem para fazer no sábado, o que você tem para fazer no domingo também, você vai colocando nessa planilha. Parece simples, não é mesmo? Pois é, e quando você consegue ter essa visão mais ampla dos horários e dia, você consegue se organizar com mais facilidade para tudo na sua vida. E consegue até encaixar aqueles seus planos que não conseguia fazer antes porque não achava tempo. E para com isso tudo continuar dando certo, vou te passar agora algumas dicas importantes. Primeiro de tudo, seja carinhoso com você mesmo e honesto. Ou seja, não coloque muitas coisas para você fazer num dia só, porque depois você não vai conseguir cumprir. E aí, além de ficar frustrado, vai prejudicar o sucesso do seu planejamento de rotina. Quando a gente faz lista, isso é muito mais fácil de acontecer. Com a planilha já dificulta um pouquinho, a gente já consegue ter mais noção do que nós podemos cumprir de fato durante o dia. Então seja carinhoso mesmo e honesto com você. Segunda dica, saiba o tempo que você leva para executar cada tarefa. Isso é bom porque às vezes a gente perde muito tempo em alguma tarefa que não precisava e a gente não tem nem ideia disso. Quando a gente coloca numa planilha, a gente consegue visualizar isso melhor. E aí a gente consegue ter um pouco mais de controle do tempo. Então, cuidado para você não perder tempo demais em alguma tarefa sem necessidade. Terceira dica, se você está trabalhando em casa, cuidado, restrinja o tempo
e o horário que você tem para trabalhar. E dê alguns intervalos também para você dar uma respirada, dar uma relaxada. Isso é importante, porque senão você pode correr dois riscos. Ou você vai ficar trabalhando demais o dia inteiro e não vai conseguir fazer as outras tarefas que você precisa fazer. Ou o contrário, você acaba se perdendo demais e aí o trabalho vai se acumulando e depois vai ter que fazer tudo na correria e na pressa. E se tem criança em casa, atenção redobrada. Deixa claro para elas quais são os seus horários de trabalho e quais os horários que você vai poder dar atenção para ela. E use os intervalos para isso, para dar atenção para as crianças. Mas deixa claro que durante o trabalho você não vai poder atendê-los. E se tiver pet aí em casa, bichinhos de estimação, também faça isso. Deixe claro para o seu pet que você não pode atendê-los em horário de trabalho. O Pesquito aqui na minha casa sabe muito bem disso. A quarta dica é: nós temos a tendência em adiar as coisas que não queremos fazer ou que não gostamos muito de fazer. E isso gera um caos no nosso tempo, porque depois alguma tarefa que era importante passa a ser urgente. E aí quando a gente precisa fazer na urgência, já sabe, né? A gente faz na correria, no sufoco, naquela angústia toda. Então minha dica é: comece o seu dia fazendo as coisas que você não gosta tanto, pois depois você conseguirá seguir o dia com mais tranquilidade e harmonia. A quinta e última dica, porém não menos importante, muito pelo contrário, ela é a mais importante de todas, é disciplina. Precisamos ter disciplina para conseguir cumprir à risca o nosso planejamento de rotina. Sem ela, pode ir tudo por água abaixo. Então a gente precisa ter disciplina para conseguir deixar caminhar a nosso planejamento à risca, e com ela vai facilitar também que as outras dicas que eu passei sejam cumpridas. A disciplina é fundamental. Agora, se você não tem disciplina, fica sossegado. É uma questão de hábito e aí a gente conquista essa disciplina. Por isso, no começo você vai ter que se esforçar um pouquinho, mas logo logo ela vira um hábito e aí vai ser algo natural para você e seu planejamento vai estar seguro, pode ter certeza disso. E com ele, o seu controle de tempo também vai estar garantido. Então, bora ter disciplina para cumprir todo o planejamento de rotina à risca. Pronto! Agora é só seguir tudo direitinho. E o bom é que se surgir alguma coisa a mais de diferente para você fazer, você vai conseguir saber se planejar, ver aonde você pode encaixar isso na sua programação e se você vai ter que abrir mão ou não de outra tarefa para conseguir colocar esse novo a fazer no seu planejamento. Enfim, agora você já tem o controle do seu tempo. Então é só ter disciplina e segui-lo direitinho. E tudo bem se algum dia você falhar, sair da rotina de vez em quando também é bom, mas cuidado, isso não pode virar regra. Então, trate de se endireitar logo, do contrário, você já terá perdido o controle do tempo e aí, adeus planejamento. E tudo que eu falei aqui tem lá no nosso site também, com alguns detalhes a mais. Então, aproveite e dá uma passadinha lá para você conhecer um pouquinho mais do planejamento de rotina. E até a próxima! Sempre nos encontramos aqui, na Casa com Afeto, a sua conexão de amor e carinho com a sua casa.